Caros amigos, pretendemos falar nessa oportunidade sobre o momento político que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo frente às responsabilidades que nós assumimos enquanto seres que nos propomos como espíritas ou espiritualistas a estar acima da média, em melhores condições, porque estamos na busca da espiritualidade. Pois bem, estamos há 30 e poucos dias de haver uma eleição presidencial e do parlamento no Brasil, e nós estamos enfrentando uma grave crise de identidade democrática no país. Nós enfrentamos ou observamos os partidarismos de maneira acendrada, fanatizada, que de modo algum representa ou deverá representar o equilíbrio de um povo. Esse processo, ele vem de longo tempo. Basta lembrar que nos anos de 1980, ou seja, 40 anos atrás, começou a surgir na Europa determinados movimentos que eles chamaram, os jornalistas, a imprensa, chamaram de neonazistas, que significa novos nazistas. Evidentemente, nós sabemos que não são novos nazistas, são os mesmos nazistas reencarnados numa nova etapa reencarnatória, com novas oportunidades, e que estavam reincidindo no mesmo erro de perseguir aqueles que são diferentes. Esse processo foi se alastrando, ele começou principalmente na Itália e na Alemanha, foi se espalhando para outros países europeus, e nós vimos explodir esse movimento na América do Norte a partir de 2016, com a eleição do Donald Trump, e nós vimos esse processo se expandir também para outras nações com muita intensidade, inclusive no Brasil. A questão é a seguinte: não se trata, como nós sabemos, de neonazistas ou neofascistas. São os mesmos que voltaram numa nova avalanche e estão aí em um número muito significativo e que adoram ouvir a voz de um líder que fale aquilo que eles trazem dentro de si, porque é pela sintonia que nós identificamos com aqueles que são os nossos líderes. Nada mais do que isso. É pela sintonia. E o processo reencarnatório nos ensina claramente isso. Nós identificamos isso com muita clareza. De modo que não é surpreendente para nós, os espíritas, vermos essa situação e entendê-la. Agora, o mais surpreendente, o mais extraordinário, é nós vermos espíritas que usam os mesmos métodos fascistas e neofascistas, nos quais a doutrina não conseguiu amainar os ânimos exaltados de soberba, a xenofobia, o exclusivismo em que eles se sentem possuídos. É lamentável. Porque as pessoas que se dizem cristãs usam esses mesmos métodos que é da separatividade, que é do preconceito, da perseguição àqueles que são diferentes. Isso é lamentável, porque qualquer cristão deve ter ouvido da palavra do seu mestre, ou aquele que deveria ser o seu mestre, que é Jesus Cristo, aquelas célebres palavras: Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. E agora esses, entre aspas, cristãos fazem desfile pelas ruas com uma arma. O pastor, entre aspas, né,
chega a ser ministro da educação, anda armado, com as mesmas ideias de que universidade não é para pobre. Aonde tirou isso? Posições absolutamente opostas à do Evangelho de Jesus, a de Jesus. Então nós encontramos esse fanatismo hoje que não tem nenhuma base na doutrina cristã, muito menos na doutrina espírita. A doutrina espírita ensina que nós somos iguais. A doutrina espírita que nós passamos pelas mesmas experiências, temos as mesmas oportunidades, que nós somos iguais perante a divindade. Que as diferenças sociais, elas são circunstanciais, dependendo das encarnações que nós temos. Mas que hoje o mais alto político da nossa nação, por exemplo, pode nascer com o mais miserável mendigo, ou vice-versa. Porque a lei da reencarnação é essa. Nós temos que passar pelas diversas experiências. E aí nós vemos ainda espíritas se enrolando em bandeiras. Qual que é a nossa bandeira? Porventura, nós somos patriotas? Não. Espírita não tem patriotismo. Espírita tem respeito pela sua pátria. Mas não é o patriotismo enseguecido que eu sou brasileiro e os outros que se danem. Eu sou judeu e os outros que se danem. Eu sou norte-americano e os outros que se danem. Isso é o patriotismo das criaturas que não conhecem a reencarnação. Daquelas pessoas que não sabem ainda que eles não são americanos, que eles não são judeus, que eles não são gregos, eles não são alemães, que eles não são brasileiros, que eles são espíritos em trajetórias interexistenciais, que a nação que ele venera é aquela nação onde ele está temporariamente vivendo como gratidão por havê-lo acolhido naquela encarnação. Mas nada mais do que isso. O espírita é universalista. Ele não pode ter divisão de raça, de cor, de nacionalidades, nenhum tipo de preconceito, porque todos passamos pelas trilhas desse processo de crescimento espiritual e nós vivemos as diversas nacionalidades que forem necessárias ao nosso aprendizado. Portanto, quando nós estamos diante de uma eleição que se avizinha, qualquer fanatismo, qualquer loucura por parte nossa, enquanto cristãos ou enquanto espíritas, corre por nossa conta. Nós não podemos dizer que a doutrina espírita não nos ensinou a ser humildes, a ser irmão de todos. Que Jesus Cristo não tem nos ensinado. Aquele que disser raca a seu irmão já está condenado. E esses espíritos aí que estão xingando os opositores do seu partido político, os piores palavrões, as piores pragas têm lançado sobre eles. Que classe de espíritas são esses? De modo que é uma coisa muito lamentável. É um processo que eu jamais imaginava, ou nós não imaginávamos nunca encontrar essa classe de espíritas que lançam mão de um patriotismo cego, que adoram armas, que apoiam armamentismo. Então, vocês que estão me ouvindo devem estar dizendo assim, mas então você está falando para mim votar em quem? Naquele que a sua consciência indicar. Aquele que a sua consciência apontar. Porque corre por sua conta, os resultados é por sua conta. Então, votemos naqueles que nós acharmos que representam alguma coisa que a nossa consciência aprova. Se nenhum deles aprova, nenhum deputado, nenhum candidato a deputado serve às suas expectativas,
Se nenhum candidato a senador serve, se nenhum candidato a presidente serve, então não vote. Nós temos duas opções. Nós podemos votar em branco, né, anular o voto, ou não votar, ou não ir lá votar, ou votar. Que é a maneira mais sensata. Votar. Escolher o melhor segundo os nossos critérios. Mas jamais aquele que seja mais agressivo, mais violento, porque esse ou aqueles que pregam a violência e que nós votarmos neles, nós somos corresponsáveis pelos crimes que eles cometerem. É sem sombra de dúvida que a nossa doutrina é pacifista, que o Evangelho de Jesus é pacifista, que as nossas opções enquanto cidadãos devem ser de embainhar a espada, de oferecer a face, jamais de agredir, jamais de violentar o próximo, jamais de caluniar, de difamar, de usar as nossas redes sociais para difamar com vídeos ou com frases ou com o que seja, aquele candidato que nós não concordarmos. Se nós podemos aclarar alguma pessoa a respeito de um engano que ela pode estar tendo com determinado candidato, podemos aclarar com o brio do equilíbrio. Meu amigo, você já observou esse fato nessa pessoa que não coaduna com os princípios da doutrina, etc. Se esse seu irmão está receptivo a esse diálogo, ótimo. Você poderá fazê-lo, mas se ele não está, se ele está fascinado coletivamente, como a grande maioria estão, deixe-os na sua fascinação. Então essa é a postura nossa. Enquanto espíritas, enquanto indivíduos que lutam por um idealismo superior, enquanto sabemos que estamos brasileiros, mas não somos brasileiros, ou estaremos, porque amanhã nós estaremos russos, amanhã estaremos alemães, amanhã estaremos chineses. De onde os espíritas tiraram os espíritas engajados nessa xenofobia, tiraram isso, de que os chineses são piores do que nós? Do ponto de vista moral, nós na Terra estamos no mesmo patamar. Alguns com uma pequena dianteira de nós, mas a maioria somos todos iguais. De modo, meus amigos, que é preciso serenar os ânimos, ponderar com equilíbrio, apagar a chama do ódio que explode, olhar com naturalidade os candidatos que você pretenda votar, analisar, deduzir, escolher o melhor segundo o seu critério, mas sem atacar, sem denegrir, sem caluniar, sem menosprezar o outro, porque essa não é a nossa tarefa. E aliás, nós já sabemos que nenhum político no nosso planeta, nenhum, tem a possibilidade de nos fazer felizes. Porque a felicidade não depende da política, é um estado interior. A conquista de um mundo, o reino de paz, ele vai através dos valores espirituais, dos valores que nós estamos buscando em doutrina espírita. O político, num país laico como o nosso, ele só pode melhorar a nossa vida a partir de uma boa educação. Não é fornecendo mais comida, mais carro novo, mais casa, é através da educação. E nós sabemos que é pela educação que o homem evoluirá para o seu progresso de libertação, conforme nos ensinou o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail. De modo, meus caros amigos, que para esses próximos dias, 30 e poucos dias que se avizinham para a eleição, vamos serenar. Se não temos capacidade de serenar quando lemos uma notícia negativa, não vamos ler. Não vamos ver a propaganda de televisão, porque é um direito nosso. Vamos serenar, diminuir a marcha do confronto,
Se alguém que estiver batendo uma face, ofereça outra. Se alguém que oferecer confronto, ofereça o relaxamento do confronto. Abrande os vossos sentimentos e vamos votar com a consciência, eu sabendo que eu serei responsabilizado pelo meu voto. Se eu não tenho ninguém que eu acredite, voto em branco. Não vá votar, é um direito seu também de abstenção, mas não vá criar guerras. Temos que asserenar os ânimos. Temos que ser os elementos que tragam esperança num momento grave, onde uma guerra civil pode se explodir. Especialmente depois que colocaram nas ruas, segundo a estatística que eu li essa semana, 700 mil armas em 3 anos estão nas ruas, e nas mãos de pessoas enlouquecidas para matar, numa atitude totalmente anticristã, mas fizeram isso. Então, se nós atiçarmos esses que estão com a arma, que são religiosos, porque o Brasil se diz que nós somos 95% cristãos, são religiosos, estão aí na rua para matar. Eles vão se engalfinhar numa guerra civil e nós podemos aplacar isso, não sermos, pelo menos, culpabilizados por isso. Porque aqueles que atiçaram a noite de São Bartolomeu, onde milhares de protestantes e católicos foram mortos pelas ruas, eles estão até hoje resgatando, mas não cortaram a cabeça de ninguém. Mas eles atiçaram, eles insistiram, eles provocaram, estão até hoje resgatando. Se nós atiçarmos o ódio, nós seremos cúmplices do ódio. Nós teremos que ser atiçadores da paz. Quando alguém falar mal de um político perto de você, seja quem for, se você não puder falar bem, você diga uma palavra de esperança. Você amenize o tom. Você procure não disseminar aquela fala exaltando e dizer, não é verdade. Ele é um ladrão. Fulano é um assassino. Se nós dissermos vossos raca, alguém a palavra raca, que significava pessoa de má vida, já seria condenado, conforme nos disse Jesus, quanto mais agredindo, quanto mais violentando, com os meios de comunicação às nossas mãos, como nós temos. Como espíritas, a nossa posição é de serenidade, de equilíbrio, de uma posição de paz, porque nós não somos aqueles que seremos os instigadores do ódio e da violência. Seremos os instigadores da paz, da paciência, da resignação, sob a égide do conhecimento consolador que nós dispusemos a mãos cheias e da qual nós prestaremos conta. Grande abraço a todos.